Olá, nós estamos de volta com mais um episódio do PIB Talk. Nós estamos continuando o assunto a respeito dos 10 mandamentos ou 10 palavras da espiritualidade, do comportamento cristão. Se você não assistiu o primeiro episódio, te convido a assistir porque a gente falou de muita coisa interessante, como os 10 mandamentos são ressignificados para a nossa vida cristã. Veja o episódio anterior, mas agora nós vamos continuar. E nós vamos falar sobre cada um deles, o que Jesus viveu, ensinou sobre eles, o que significavam para os irmãos do passado e o que significam para a nossa vida hoje. Vamos juntos nesse episódio. Muito bem, estou de volta aqui com o pastor José, pastor Rodrigo. Nós tivemos aqui um papo muito interessante no episódio anterior, falando a respeito dos 10 mandamentos, que na verdade são 10 palavras no original, como que eles são expressões significativas para nós hoje na espiritualidade cristã. A gente falou a partir do Êxodo, por exemplo, no capítulo 20, versículo 1, o pastor José explanou muito bem, começando também do capítulo 19 ali, como eles são uma aliança de Deus com o povo que saiu do Egito e foi para uma nova vida de relacionamento com Deus. Nós vamos passar agora cada um desses 10 mandamentos ou 10 palavras de aliança que falam a respeito do nosso comportamento cristão. E a gente vai procurar agora perceber como que cada um deles era entendido por aquelas pessoas no momento em que eles foram recebidos. No episódio anterior a gente falou, já introduziu isso aí, porque ficou claro que a proposta de Deus para eles era uma proposta de relacionamento e de aliança, né? De tirá-los do Egito e mostrar para eles como era uma nova vida com o Senhor. Uma vida de relacionamento com Deus. Também falamos um pouquinho sobre como Jesus os aplicou, porque Jesus os trouxe para até o ponto de nós entendermos que aquilo é vivido pela graça, aquilo é vivido por meio da graça divina, do relacionamento com Ele. Jesus tomou isso para Ele, né? As minhas palavras, a quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Vamos lá então, pastor José, pastor Rodrigo, no capítulo 20 de Gênesis, vamos tomar no capítulo 20 de Gênesis, não, né? De Êxodo. Uso tanto Gênesis que eu já fui para o Gênesis direto. Vamos abrir aqui no capítulo 20, se você está em casa aí, também pode abrir a tua Bíblia para seguir conosco esses mandamentos. No capítulo 20, no versículo 1, já diz assim: Deus falou todas essas palavras, que são mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, e ele vai adiante. Vamos colocar na tela ali, olha. Vamos lá. Não tenha outros deuses diante de mim. Versículo 3. Está no versículo 3, né? Depois ele vai seguir dizendo, não faça para... Vou falar ali de uma forma resumida, né? Que está aí dentro do texto de Êxodo 20, mas está ali na tela só uma forma resumida para cada um deles. Não faça para você espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa na terra ou no mar. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida e lembre-se do dia de sábado, descanso, para santificá-lo. Isso está do versículo 1, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6. São esses 4 primeiros mandamentos. Vamos falar desses 4 primeiros? Pastor José, você podia de novo retomar aquilo que você disse no episódio anterior sobre os 4 primeiros, os 6 primeiros, os 6 sequentes, como que eles se configuram assim, Deus, as pessoas, o ser humano? De maneira bem prática, sim. Os 4 primeiros eles estão totalmente relacionados do nosso relacionamento, daquilo que Deus quer se relacionar com o homem, né? Então, quando ele fala de não ter outros deuses, de não construir a questão de ídolo, de não colocar o nome dele em vão, de ter um tempo de descanso, então ali ele está pedindo o quê? Essa exclusividade. Deus quer ter essa exclusividade. Então, o ponto inicial nosso, quando a gente olha para esses mandamentos, para essas palavras, o que Deus está pedindo é exatamente isso aí. Olha, eu quero me relacionar com vocês e estão aqui, então, as 10 primeiras palavras. As 10 primeiras palavras têm a ver do meu relacionamento com vocês. Então, diante disso aqui, diante de tudo aquilo que vocês conheceram até então, porque é importante a gente saber isso, que eles viviam numa sociedade politeísta.
E Deus está pedindo o quê? Uma exclusividade aqui. Eles vinham de uma escravidão, né? Exatamente. De uma escravidão onde a quantidade de Deus era muito grande também. Que tinha, embora eles fossem escravos, a liberdade de cultuar deuses era enorme também, né? E depois a gente tem esses 6 mandamentos, onde Deus, ele quer que a gente convive com o nosso próximo. Então, assim, quando a gente olha a questão de honrar seu pai, sua mãe, de não assassinar, de não adulterar, de não roubar, de não dar falso testemunho contra o próximo, de não cobiçar, tudo isso está relacionado no nosso comportamento. Aqui, eu e você, entendeu? Entre nós. Então, assim, a gente olhar para esses 10 mandamentos e a gente entender ele de maneira bem resumida, do primeiro ao quarto. Ele é esse relacionamento nosso com Deus, né? E eu não digo nem que é vertical, porque Deus também age no horizontal, mas assim, de maneira didática, né? Nós com Deus e depois nós com o nosso próximo, né? Então, se a gente pudesse resumir isso aqui, essas 10 palavras a gente resumia dessa forma, que Jesus depois reduziu somente em 2, né? Amar a Deus e amar as pessoas. E é algo que, inclusive, a gente fala bastante. Você que está em casa ou ouvindo em algum lugar, nós, na PIB, a gente sempre fala sobre a nossa missão, que é reconciliar pessoas para que a gente possa ter um relacionamento crescente com Jesus. E esse reconciliar pessoas, ele passa por uma transformação do primeiro ao 4, né, desse relacionamento com Deus, e que se desdobra no relacionamento com as pessoas. Então, eu brinco que a gente pode falar que as 10 palavras, elas estão dentro da nossa missão como igreja também, ali na PIB. Com certeza, com certeza. Alguma coisa a acrescentar aí? Eu acredito que todos os 2 pontos ali, né? Todas as duas... aquela classificação que nós fizemos ali dos 4 primeiros serem do relacionamento vertical, eles, na verdade, eles não são 100% verticais, porque eles acabam influenciando nos nossos relacionamentos horizontais, assim como os relacionamentos horizontais acabam influenciando no nosso relacionamento vertical. Com certeza. Não dá para separar os dois níveis. Não dá. Eu acho que não tem uma separação total. Se for fazer uma separação, se for fazer essa separação, né? Se nós fôssemos fazer, eu acredito que até que o 4... ele seria mais, para mim, na minha visão, mais horizontal do que vertical. É verdade, o descanso, né? Porque, vou dar um exemplo, se eu sou teu patrão e eu não vou dar descanso para você... Tá, mas pera lá, não vai pro 4 ainda, calma. Entendeu? Calma. Mas eu acho que essa classificação ajuda a gente a entender o que Deus Faraó tá, não dava descanso. Não dava. Aí eles eram escravos, assim, eles trabalhavam todos os dias. Entendi. A gente vai fazer essa ligação porque desses 10 com o Egito, né? É que a gente separa, historicamente, separa de maneira didática, né? Mas não tem como, a gente vai passar por eles. Tudo aqui, interfere. A gente vai ver. Eu penso que é uma relação mais orgânica. O horizontal e o vertical seria uma ideia mais fácil de entender. No momento em que eu restauro a minha aliança, meu relacionamento com Deus, não terá outros deuses diante de mim, não faço para ti mais de escultura e tal. Essa relação, como você diz, vai fluir para o meu próximo. Mas o inverso também é, à medida que eu experimento coisas na minha vida diária com o próximo, eu preciso levá-las isso à minha relação com Deus. Então, é mais orgânico do que 2 coisas separadas. Não tem como você separar, né? Acho que a ideia até de Deus, ao dar essa sequência, é didaticamente mostrar isso, né? O negócio primeiro é comigo. Eu estou tirando vocês, não tem outros deuses diante de mim, vive comigo. Aliás, Jesus também, para a gente poder já entrar aqui no primeiro, Jesus, ao resumir tudo, Paulo também em 2, ama o Senhor com todo o teu entendimento, a tua força, e ao teu próximo como a si mesmo, parece também fazer essa relação clara, né? Ele cita um maior de todos e o segundo. Então, ele fala de um primeiro e um segundo, que tem uma ordem de importância, ao que parece, mas são... Ele usa a expressão, e semelhante a este. Um primeiro, e depois, quando ele vai falar do segundo, ele fala, e um semelhante a este. Sim, é verdade. Porque Paulo, ele via a importância de que os relacionamentos em comunidade, eles eram afetados
diretamente por esse entendimento de quem é Deus. Isso. Só que, ao mesmo tempo, ele fala, não adianta se você tem um conceito de Deus sobrelevado, se o seu relacionamento com o seu próximo, ele não replica o seu conceito de quem seja Deus. Então, quando ele fala assim, vocês precisam conviver e estar uns com os outros, porque Paulo resume em um só depois, né? Paulo, praticamente, é isso que falou, olha, você tem que se relacionar com o seu próximo. Você tem que conviver com o seu próximo. Novo mandamento que ele dá. Então, assim, amem um ao outro. E Paulo pegou essas palavras de Jesus e ele entendeu, de fato, realmente. Não adianta a gente ter um conceito de quem seja Deus se o meu relacionamento com o meu próximo... Isso é um desafio. Isso é um desafio de maneira prática para nós. Porque a gente, às vezes, isso aí é uma luta que eu passo também... Porque às vezes a gente tem aquele entendimento de o culto a Deus, do cultuar a Deus, do estar, o que é fundamental, mas aquilo ali deve se desdobrar durante a semana de maneira bem prática, no meu convívio com o meu próximo. Como João diz, né? Se você diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. É verdade. Porque é impossível amar a Deus que você não vê e não amar o seu próximo que você vê todo dia. Como isso gente, muda a nossa concepção desses mandamentos, dessas palavras, né? Acho que se pegar o episódio anterior e essa nossa introdução aqui, isso é suficiente para poder revolucionar a forma como nós, inclusive, ensinamos para as nossas crianças, nossos filhos, né? A gente aprende desde criança isso aí, né? Quem é criado na igreja... Os mandamentos, às vezes para as próprias crianças a gente passa às vezes de uma forma muito bruta isso, né? Não matarás, não tá. Se fizer isso, Deus vai te castigar. Se fizer isso, Deus vai pesar a mão em você. E a gente acaba passando uma forma bruta dos mandamentos, quando na verdade ele é desafiante, né? Como diz o pastor José, mexe muito com a gente, mas é passar essa ideia do que eles são, para que eles são, o que Deus quis com eles, né? Isso é extremamente importante. Vamos entrar no primeiro? Acho que até eu queria propor a vocês a gente pegar o primeiro e o segundo e falar deles em conjunto, né? Juntar os dois. O primeiro é, de forma resumida, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não tenha outros deuses diante de mim. E o segundo, que às vezes até parece... uma cópia, né? Uma continuação muito direta do primeiro, não faça para si ou para você, talvez fosse melhor aqui, espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa na terra ou no mar. Vamos falar um pouquinho do primeiro? Pastor José, você pode começar falando aí um pouquinho desse primeiro e depois a gente já vai me emendando depois com o segundo, mas vamos começar ali então. Não tenhas outros deuses diante de mim. Como é que eles entendiam isso? Por que Deus disse isso a eles? E como que a gente vai trazendo isso para os nossos dias? Inclusive a gente falou no outro episódio também, não terás outros deuses além de mim, porque no Egito, onde vocês conviviam, vocês tinham outros deuses. Isso. E é muito interessante, e aqui até separei aqui, e o Rodrigo vai gostar aqui, diz que eu vou ler. Em Isaías 45:5 nos fala assim, eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus, né? Essa ideia é exposta de forma brilhante, inclusive por um autor aqui, que ele fala, o Cole, no Shema, né? O maior tesouro teólogo dos judeus, se lê, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico, apenas 4 palavras, né? E que dão 5. Em português, ao pé da letra é Yahweh, nosso Deus, e Yahweh um. Ou seja, Deus ele é uma exclusividade, um único Deus. Então, assim, quando a gente olha para a questão do primeiro mandamento, ela contém essa condenação explícita de qualquer forma de idolatria. Ele é totalmente contrário às imagens. Toda a história do povo de Deus, narrada entre o Antigo Testamento, ela desenrola-se, aí ele vem trazendo aqui, né, entre idolatria e adoração. Idolatria e adoração. E depois a gente olha para Jesus, o que Jesus fala? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Tá vendo como Jesus ele ressignifica isso aqui hoje para nós? Né? E como que a gente se dobra isso de maneira prática, né? Quando Deus coloca isso,
isso realmente é uma afronta direta ao problema da idolatria, né? Esses 2 primeiros mandamentos, eles são uma afronta direta, um combate direto ao problema da idolatria, que, como o pastor José disse, isso vai se desdobrar toda a Bíblia. Você vai ver Deus batendo na idolatria, corrigindo por causa da idolatria, o povo recebendo consequências do pecado da idolatria. E quando a gente olha isso, parece, à primeira vista, parece assim, Deus está falando para eles não adorarem outros deuses, porque é só ele, tal, porque ele é meio ciumento, ele tem algum tipo de complexo, né? Ele não quer perder o povo dele, ele não quer perder a exclusividade, de repente ele pode perder a concorrência para o Baal, né? O pessoal para aí vai esvaziar a igreja dele, esse negócio todo, né? Como é que seria isso? Por que Deus, de cara, tira do Egito, como disse o pastor José, eles tinham um monte de Deus lá, né? Será que o que Deus estava querendo, pastor Rodrigo, era um problema assim de complexo? Era um problema de Deus esse, né? Eu tenho que preservar minha igreja aqui, meu povo, porque senão eu vou perder a concorrência para os deuses do Egito. Por que essa palavra tão forte de não tenha outros deuses diante de mim e esse embate tão forte com a idolatria? A Bíblia fala que Deus é zeloso, é ciumento, né? Mas não é nesse sentido, né? É porque não existem outros deuses mesmo, né? Então, é verdade, tem um texto bíblico que diz que eles vão olhar e vão falar, tá escrito aqui, ele é ciumento. Mas é porque não existem mesmo, né? E Deus está mostrando em todo o tempo lá no Egito, e as 10 pragas são isso, né? 10 pragas são juízos sobre 10 deuses egípcios, né? Então ele está mostrando aqui, esses deuses não servem, eles não resolvem problema. Eles não têm como me afrontar ou me confrontar, porque eles não existem. Né? Como aí o salmista vai dizer, eles têm ouvido, vocês constroem estátuas, né? É o segundo mandamento. Vocês constroem estátuas, eles têm ouvidos e não ouvem, têm olhos e não veem, eles têm mão, mas não podem tocar. Então, não tem vida neles mesmo, né? Esses deuses são criações humanas. E aí entra na questão da idolatria, né? Na questão do segundo mandamento também, né? São criações humanas, são imagens que vocês criaram em vocês, criações que vocês fizeram na mente de vocês, né? Querendo corromper a minha imagem que eu coloquei em vocês, né? E aí vocês usam isso para adorá-los, né? Uhum. Então é porque não existem mesmo. É um cuidado de Deus, é graça de Deus para que eles possam conhecer o verdadeiro Deus, o único Deus. Né? E ele usa ali, quando o Zé começou a falar, eu estava contando, ele falou que é 4 palavras em hebraico. Eu estava contando, né? Que eu conto desde o início, né? Conto o versículo inteiro, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Deixa eu aí pegar dá 6 palavras, né? Assim, ele tá usando só a palavra Adonai Eloheinu, ou tu botou Yahvé. Aqui, né? Yahvé Eloheinu. E Adonai Errad, né? Que é o Senhor teu Deus, é o único Deus, né? Porque no português está tudo... No hebraico. As preposições, os pronomes são separados no hebraico, eles juntam na palavra, né? Por isso que fica 4 palavras, né? E aí é onde está o primeiro mandamento do resumo de todos esses 10 mandamentos estão ali, né? O primeiro está ali, no versículo 5, que é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E no original está com todas as tuas posses, né? Para a gente entender isso, né? Que é a ideia de tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu amo a Deus com tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E aí resume tudo isso. É uma prática de amor de Deus, de um cuidado de Deus para com a gente, né? Então Deus está mostrando, derrotando isso no Egito, né? Como o pastor José falou, existem muitos deuses lá. E Deus está dizendo assim, eu vou livrar vocês daqui. Esses deuses tornaram vocês escravos. Não foi esses deuses que tornaram vocês escravos porque eles não têm esse poder. Mas essa ideia dessa idolatria desses deuses de fazer, fez que vocês fossem escravos. Mas eu sou o Deus que liberta vocês, eu sou o Deus que ama vocês, eu sou o Deus que cuida de vocês, eu sou o Deus que preserva a vida de vocês, eu sou o Deus que tem promessas para vocês, eu sou o Deus que tem herança a dar a vocês, eu quero dar uma terra para vocês, eu quero ter relacionamento com vocês, eu quero me reconciliar com vocês, isso é tudo prova do meu amor. Então a gente ama a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então é essa a ideia que ele está dizendo assim, eu sou o único, eu sou o verdadeiro, não existe outro além de mim. Eu sou o único, é o único caminho. Eu sou o único que vocês podem ter verdadeiramente confiança, aquele que vocês podem ter fidelidade, aquele que vocês podem ter fé, aquele que vocês podem verdadeiramente contar com alguém. E se vocês contam com alguém transcendente, eu sou o único. Não existe outro, né? Então, mais um cuidado do que um zelo de perder o povo, né? Então, essa ideia então seria, não tenha outro Deus diante de mim, porque só tem eu. É isso. É uma graça, é uma revelação de graça. Não seja enganado. Seja enganado. Não tem, só tem eu. E porque vocês correm o risco de querer... Porque ele continua, né? O êxodo, ele continua depois. Não façam alianças
com esses outros pseudeuses. Ele fala isso aí, não há nenhum Deus além de mim, mas para o povo, Deus sabia que há um risco do povo fazer acreditar alianças em outros deuses. Porque, assim, é uma cultura... Eles vêm de uma cultura que aonde havia muitos deuses. Então, como é que Deus tira isso da mentalidade do povo? E ele quer construir uma aliança, como a gente falou no outro episódio. Deus quer construir aliança e diante dessa obediência vocês terão bênçãos. Embora a minha primeira bênção foi já libertar vocês. Então, assim, de maneira prática, o primeiro mandamento, né, ele vem apresentando que Deus pede uma exclusividade, né, porque Deus tem ciúme, como você falou ali, o Rodrigo também detalhou. Mas o segundo mandamento, a gente vê bem prático, é uma aplicação. O segundo, inclusive, esse segundo mandamento, ele é o segundo mais amplo, né? Exceto por o quarto mandamento ali. Mas é... Exceto ele pro terceiro, né? Não construir os ídolos. Verso E 4. ídolos, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. É uma aplicação, né? Do primeiro. Então, se o primeiro ele fala de não ter, nesse segundo ele mostra como é que vocês têm que agir, entendeu? Se você desobedece o primeiro, se eu tenho e considero algum Deus além do Senhor, consequentemente virá a quebra do segundo, é isso? Porque eu vou fabricar uma imagem, alguma coisa para ser o meu Deus. É que o homem tem como essa deve ser? necessidade. Ele tem essa necessidade e ele aprendeu isso no Egito. Sim. E ele mesmo construiu no Egito. Os escravos construíam os ídolos dos egípcios. Quem tu acha que construiu os ídolos do Egito? Todas aquelas figuras idólatras e imagens, né, que existiam no Egito, foram os escravos que construíram. Eles construíram todas aquelas imagens. Aqueles sarcófagos, aquelas coisas, tudo foi eles que construíram. Então, muitas daquelas coisas eram ídolos, eram deuses, ou eram para preservar os deuses faraós, né, os deuses reis. Então, eles tinham isso. Na verdade, não é a implicação de tu ter, ou tu te construir um ídolo em si, ou construir uma estátua, ou uma imagem. Não é essa a implicação, né? A implicação é o que continua no texto, se encurvar a ela e servir a ela. É porque Paulo vai dizer no Novo Testamento conclusão. que a imagem em si não é nada. Não é nada. O ídolo em O si, ele vai Jesus também dizer, fala isso. não é nada em O si. ídolo não tem poder nenhum, não tem força nenhuma. Exatamente. Então, o problema não é que ele ameaça a divindade do Senhor, né? Que ele ameaça colocar o o Senhor. coração naquilo. Vocês estão falando, eu estou pensando aqui o seguinte, como que outra vez a gente faz uma ligação e vê isso ligado à espiritualidade original na criação. Quando Deus cria o ser humano na relação direta com ele, e o ser humano, ao ouvir aquela proposta de uma outra palavra, que não é a palavra do Senhor, ele diviniza a si mesmo a palavra da serpente, ou o que for, ele começa a divinizar e atribuir essa divinização também a outra palavra. Então, estou pensando aqui do que vocês estão falando, sim. Ao dar esses dois primeiros mandamentos, Deus não está, então, agindo como se fosse simplesmente alguém que quer ganhar a concorrência e nem se sentindo ameaçado por nenhum Deus. O que ele está pensando, então, são nas pessoas, ou seja, se vocês tiverem outros deuses além de mim, como o pastor José colocou aqui, se vocês se seduzirem por essas nações, vocês se afastarão de mim, cairão nessa idolatria e morrerão. Que é o problema do Éden. Vocês vão, ao invés de viver a aliança, a reconciliação, a minha salvação, vocês serão enganados por esses pseudo-deuses que existem no mundo. Seria isso, em suma. Isso que você está falando, Êxodo 23, 32 fala. Êxodo 23, 32. Não faça aliança com eles, nem com os seus deuses. Isso. Não deixem que esses povos morem na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim. Show. É isso aí. Porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Isso aí. Esse é o texto. Sim. Tá claro. Não é eu tô ameaçado com com os outros deuses. Eu tô pensando em vocês. O problema é vocês, entendeu? E vamos atualizar isso aí, né? Vamos aplicar isso na nossa prática de vida hoje, né? Na nossa religiosidade, muitas vezes. Às vezes Não bate muito. Às vezes um ídolo não é uma estátua de gesso ou de barro. É isso aí. Às vezes um ídolo é um pastor. Isso. É isso aí que eu queria chegar. Às vezes um ídolo, hoje, é um músico gospel. É isso aí. Que faz você criar histeria
de dizer lá e chegar a dizer, né, lindo, ou coisa parecida, ou de chegar aí lá para gastar rios de dinheiro para ir lá só ouvir um cara que fala um monte de asneira e que vai te enganar e que está te enganando porque é falso, porque não está servindo ao verdadeiro Deus, que não está obedecendo ou declarando a palavra do verdadeiro Deus, está ensinando coisas erradas, está fazendo você ser enganado e levando você para um mau caminho. Então, às vezes o ídolo são pessoas, às vezes o ídolo é a tua denominação, às vezes você pode fazer coisas que parecem ser de Deus se tornarem um ídolo para você. E que vai roubar o lugar de Deus. O ídolo é aquilo que rouba o lugar de Deus. Aquilo que deveria ser o lugar de Deus no teu coração, o ídolo vai fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A gente fala muito dos idólatras, a gente sempre diz, né? Os evangélicos têm o costume de falar que os católicos são idólatras, porque eles têm as suas imagens e tal. Mas os evangélicos hoje, infelizmente, a igreja evangélica brasileira é muito mais idólatra que a igreja católica. Todo ser humano é um idólatra em potencial, porque essa é a origem lá no Éden, a queda, como a gente costuma dizer. A essência da idolatria está ali. Eu ouvi uma outra palavra, eu dei mais atenção a alguém, ou à minha própria opinião, ao meu caminho para ser conhecedor do bem e do mal, do que o de Deus. A essência da idolatria está ali. A proposta da serpente é sereis como Deus. Isso aí. A idolatria, a autoidolatria. A essência da idolatria está nisso, né? E isso é muito forte agora, esse ponto que a gente chega, da aplicação para hoje, pastor José, porque a gente poderia dizer assim, esse mandamento confronta diretamente cada momento do nosso dia. Cada momento eu posso parar e falar assim, opa, eu cometi o pecado da idolatria agora. E assim, a gente pode correr o risco do próprio Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ser o nosso ídolo. E Ele não quer ter esse relacionamento de ídolo. Ele quer ter um relacionamento de um Deus que é Pai, amoroso, porque se eu me relaciono com o Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Yahvé, da mesma maneira que eu tenho com o ídolo, está errado, porque eu vou agradar a Deus o tempo inteiro. Aí eu faço corrente de oração, 7 dias para isso. Eu preciso entrar nesse propósito, porque eu estou manipulando Deus. Deus não quer ser adorado dessa maneira. Você está vendo o risco que a gente corre de adorar a Deus como ídolo? O Deus da Bíblia, a gente se relaciona com Ele e a gente tem um relacionamento com Ele voltado para a idolatria. A gente é idólatra, a gente está tentando o tempo inteiro agradar Ele para Ele nos atender. Então a gente corre um risco e Deus não quer isso. Deus não quer esse relacionamento. Isso é forte. Quer ver uma frase que a gente usa nas nossas orações? A gente diz assim, Senhor, se tu me der isso, eu vou te dar isso. Se o Senhor me der essa cura, o Senhor me der esse carro, se o Senhor me der a porta aberta, eu vou dar isso em troca. Né? Às vezes no sentido não é ruim o sentido, né? Mas às vezes isso se torna uma prática idólatra. Não. Sim. Eu só vou dar se tu me der. Assim, não, querido. Tu vai adorar o Senhor teu Deus, tu vai amar Ele de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e com todas as tuas posses, porque você vai amar, Ele já fez tudo por ti. É essa a intenção. Ele já te libertou do Egito, Ele já te libertou, Ele já te deu graça, Ele já te fez tudo por ti. Ele vai continuar fazendo isso por ti porque Ele te ama. Ele vai continuar te abençoando. Ele é o mais interessado em te curar. Não dizendo que você não possa pedir, mas é que a gente faz no sentido de barganha. Como os povos antigos, os povos pagãos faziam com os ídolos, faziam com os deuses. Manipulavam os deuses. Manipulavam os deuses. Agora eu vou fazer essa oferta para ti, esse sacrifício para ti, para você fazer a chuva cair. Você tá vendo como assim, o risco hoje, eu sei que isso aqui vai ser público, né? Mas o risco, às vezes, de você mudar de religião, eu não vou citar aqui as religiões, mas você muda de religião, mas o seu comportamento ele é o mesmo. Se antes eu participava da igreja X, agora eu participo da igreja Y, se eu me relacionava com o ídolo de uma maneira e agora eu conheci, como a gente ouve, o verdadeiro Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus que salvou, que morreu na cruz através de Jesus. Ok?
Seu conceito está correto, mas a maneira prática sua de se relacionar, ela pode ser aquela que você tinha quando você participava naquela outra igreja, aonde você faz sacrifício o tempo inteiro. Então agora você vai para outras romarias, como o Rodrigo falou. Se antes você ia fazer alguma romaria, agora você tem a outra romaria também. Você está vendo como a gente só substitui? Você está entendendo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou tomando cuidado. Está entendendo o que ele está dizendo. Eu estou tomando cuidado porque eu não quero, eu preciso respeitar todas as Mas tem que ser dito, uma prática. Tem que ser dito. Eu não sei se existe isso no nosso meio, né? Lá na nossa igreja, nós todos pregamos lá, né? Nós 5 pregamos lá, né? Mas, tipo assim, existe em outros lugares. Se o pastor presidente, se o pastor que é o cabeça da igreja, que não é Jesus, é o cabeça, em muitos lugares é o pastor, né? Ou o dono da igreja, né? Se o pastor é tal e ele não vai pregar hoje, então eu não vou no culto. Tá bem, quem? Tu vai no culto por causa de quem? Tu vai cultuar quem, na verdade? Quem é a pessoa que você vai adorar? Quem é a pessoa que você vai servir? E se você olhar o versículo 6, eu acho, se eu não me engano, diz assim, ó, não te encurvarás a esses ídolos e não servirás esses ídolos. Quem que você vai cultuar? Não se prostrarás diante dele, nem lhes darás culto, é verdade. Nem lhes darás culto. Por que você vai no culto? É por Deus mesmo? Ou pelo pregador que vai? Ou pela banda que vai tocar? E Jesus... Não faz sentido. E nas palavras de Jesus, escritas por Mateus, né, fala assim: hipócrita, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Ou seja, pessoas que às vezes possam estar frequentando a igreja, é um risco que a gente corre, porque assim, nós somos pastores, mas nós somos seres humanos também. Nós somos cristãos, né? A gente tem uma função pastoral. Só que o risco nosso é o tempo inteiro de a gente entender que tem pessoas que às vezes se identificam conosco e tem pessoas que não se identificam conosco. Só que não é eu me identificar com a pessoa, é com a mensagem que aquela pessoa traz. E aí a gente confunde muitas vezes, pegando isso que o Rodrigo está falando. Às vezes eu não me identifico com tal pessoa. Como, por exemplo, eu tenho cantores gospel que eu não me identifico. Por exemplo, tem um que tem letras... Eu tive uma experiência ruim, eu não gosto nem de ver a música dele cantando. Mas é algo que eu preciso... Mas se ele for... Se ele algum dia, né? Sem, claro, receber o cachê alto que eles querem, mas se algum dia eles quiserem ir lá servir, adorar a Deus junto com a gente no nosso culto, eu não vou deixar ele no culto porque eu não gosto dele. Isso. Eu vou lá para louvar meu Deus, exatamente, eu vou lá para adorar o meu Deus, mesmo que ele seja ele que está cantando. Isso aí. Né? Claro que a gente não vai contratar ele para nós pelos cachês altos que eles cobram, né? Mas nesse sentido, mas se ele for lá de graça, a gente vai. As minhas opiniões pessoais podem ser uma idolatria. Isso. Até mesmo aquelas áreas da minha vida que eu digo assim, aqui ninguém mexe. Meu jeito de ser, minhas opiniões, minhas construções mentais, políticas. Nós nem vamos falar em política aqui, hein? Que a idolatria aí vai pegar pesado. A idolatria é o que mais tem na política. Então, as minhas ideologias políticas, na hora que até as minhas doutrinas evangélicas, se eu me fecho de tal forma em que eu digo assim, isso aqui não abro, não converso, não dialogo, isso aqui eu tá fechado, né? Eu tô fechado, eu posso também começar a cultivar ali um culto à minha própria opinião, à minha própria palavra, a meus próprios pensamentos, até mesmo ao meu próprio temperamento. E aí sou assim, eu vou ser mais pesado ainda quando tu fala de diferentes opiniões teológicas, né? Né? Os fariseus e os saduceus, a gente vê que eles eram totalmente antagônicos em pensamentos, mas eles conviviam. Eles faziam parte do Sinédrio, os dois faziam parte do Sinédrio. Você quer dizer que nós somos, às vezes, pior que os fariseus? Eles se sentiam, ele é meu irmão, apesar dele pensar diferente. Né? E aí a gente pensa assim, não, mas aquele não serve. Né? Por quê? Porque o que eu sei é certo. E aí aquilo que eu sei se torna um ídolo para mim. Ao ponto de eu não poder me relacionar com o meu próximo. É verdade. São idolatrias que às vezes a gente não percebe. Vocês não têm o mesmo Deus? Vocês não são irmãos? Os dois não são filhos de Deus? Não, mas ele pensa diferente de mim. Ele é um filho, mas um filho meio distante. Um filho meio afastado. A gente pensa assim, a gente faz isso. Por quê? Porque a gente coloca as nossas convicções como um ídolo. E isso é um perigo. Que se torna maior do que Deus. Porque Deus manda você amar. É Deus que manda você
amar o teu irmão como ele nos amou. Então... Para a gente poder fechar esse primeiro e segundo mandamento aqui, estava olhando aqui, pastor José. Pastor José fez um trabalho de conclusão dele, de bacharel em teologia. Isso foi há muito tempo, hein? 2004, 21 anos atrás. Você tá sabendo mais sobre o meu trabalho do que eu mesmo. Tudo. E aí, você coloca no teu trabalho, que foi exatamente sobre os 10 mandamentos, você coloca aqui na tua pesquisa sobre como que a gente, nesse segundo mandamento, como é afrontador, porque às vezes nós construímos imagens como aquele pessoal construiu quando Moisés estava no monte recebendo os mandamentos, toda a lei. E quando ele está lá em cima recebendo aquela instrução, não terás outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem. Está acontecendo lá embaixo exatamente o motivo pelo qual Deus falou para eles não fazerem. Eles construíram... Deus disse assim, ó, desce lá que tá dando problema. Deu problema lá embaixo. E Êxodo 19, nós lemos no outro episódio, o povo falou que eu vou fazer exatamente, iremos obedecer. Porque existe, né? Porque assim... Logo depois... É incrível o enredo. A Bíblia é um livro de literatura, né? Se a gente olhar, eu fico olhando ali, por exemplo, o Êxodo 19, eu olho para o Êxodo 19, Moisés aqui, ele dá todo o enredo, né? Moisés, ele fala, Deus está mandando fazer um acordo aqui com vocês. O acordo é que vocês devem obedecer, tá ok? E eles juram, a gente leu, né? Faremos tudo, o povo respondeu unânime, faremos tudo que o Senhor ordenou. E aí, Moisés levou a resposta do povo. Então, assim, a Bíblia que eu gosto de ler, esse texto de Êxodo, um livro de literatura, olha, parece que é um drama, parece que é uma drama, né? O Moisés faz um drama aqui da história, entendeu? Do que vai acontecer. Aí o povo tá lá embaixo. É isso aí. Deus tá lá com o povo e Deus sabe o que o povo tá fazendo. Entendeu? Porque Deus é um Deus que ele, diferente de Moisés não sabia. Né? Moisés não sabia. Aí eu fico pensando, né? Arão estava lá embaixo, né? E Arão fez o Arão que fez o ídolo. Arão que estava lá embaixo. Arão tipo que coordenou o negócio. Arão estava lá embaixo. Arão que construiu. Aí, tipo assim, tá, mas e aí? Entendeu? O povo lá, Moisés lá em cima com Deus, Arão aqui com o povo, e aí, como é que fica? E esse texto é muito forte. É Êxodo... Isso mostra que... A construção você sabe o que eu vejo? Arão era um homem de Deus, não era? Com certeza. Era um homem de Deus. Só que o homem de Deus, quando pressionado, meu amigo... A idolatria do coração vem pra fora. E o que eu faço? Eu tenho que satisfazer o povo, né? Arão não queria fazer aquilo, certamente não queria. Mas a pressão do povo, aí entra os riscos dos pastores, os líderes de igreja, ou líder. Isso não é somente em igreja. É no nosso comportamento, sob pressão, a gente abre mão dos nossos valores. Tá vendo como Arão faz o que Pedro faz? Nega Jesus? Arão faz exatamente isso, a mesma coisa. Ele nega. Interessante você aplicar isso à liderança, né? Essa idolatria, essa quebra desse mandamento por um líder, ouvindo o povo, querendo satisfazer a popularidade ao povo. E o forte disso também é que quando ele cede a isso, o texto vai dizer aqui, tô procurando aqui, quando eles fazem, do capítulo 32. É, o 32, né? O capítulo 32 fala que eles fazem o bezerro, né? Que era com certeza um tipo de imagem que eles trouxeram ou da religiosidade egípcia ou da cananeia mesmo. Uma manifestação de uma imagem de uma divindade. Capítulo 32 de Êxodo. E eles recebeu, os fundiu, versículo 4 vai dizer, e verso 5, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, olha só, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Eu vou fazer uma festa a Yahvé, com os ídolos, com o Deus, a imagem que eu fabriquei para
para adorá-lo. Representar ele, para representar. Para representar. Olha que nível que chega, né? Quer dizer, na ideia deles, ainda estava aquela ideia de que esse Deus que nos tirou do Egito é o maior de todos os deuses, é o que se chama enoteísmo, né? Mas os outros também existem. E os outros também eu posso usar a minha relação com os outros. Eles ainda pensavam isso, provavelmente, né? Uhum. Então, quando ele traz e materializa aquela imagem da idolatria deles, e ele associa ainda a ideia, eu posso ter isso aqui, aquele é o maior, que está no monte com Moisés. Mas como está demorando muito, eu vou pegar um menorzinho aqui, que a gente pode fazer, e vamos fazer festa para o Senhor. Eu fico pensando nisso, como que isso não é só... Apesar de que há essa questão cultural deles, né? Desse enoteísmo, de achar que podiam adorar Yahvé e também a um Deus menor. Mas eu fico pensando nisso aplicado também aos nossos cultos, como vocês estavam falando. Às nossas celebrações, aos nossos cultos, à nossa adoração. Como que também, às vezes, na nossa ignorância, a gente faz isso. A gente quer criar uma imagem para adorar a Deus à nossa semelhança. E eu posso fazer isso, como vocês falaram, com a liturgia, com a forma de pregar, com a forma da música, né? Com o tipo de pregação, com o tipo de eventos que eu faço na vida da igreja. E eu quero cultuar, eu quero dar aquilo para Deus, eu quero que Deus aceite aquilo. Mas o problema não é a forma. A forma até que tudo bem, mas o problema é que a essência do que eu estou fazendo, às vezes, é a materialização, a imagem, de algo que eu criei, porque, Deus está demorando, ou porque eu preciso de dar um jeito nesse negócio aqui, fazer uma coisa que o povo vai gostar. Então, é muito sério esse tipo de idolatria cultica, né? Litúrgica, que a gente pode cair na vida da igreja. Queria que vocês comentassem um pouquinho disso, só para a gente partir para o terceiro. O povo estava fazendo festa, né? Era um culto animado, né? Era um cultão? Se o pessoal vê de fora, parece um culto cheio de Espírito Santo. O pessoal dançando, fazendo festa, pulando. Era um cultão. E as nossas orações, elas são esse comportamento. Como que nós oramos? Nós oramos dando orientações para Deus. Já viu como é que a gente geralmente ora? A gente dá orientações para Deus. E eu estava falando, eu estava lembrando, o povo somos nós. O povo não teve a paciência de de contemplar, de pensar naquelas palavras. Por quê? Porque o povo tem um comportamento de construir ídolos. O povo não é um povo que fica em silêncio. É um povo que precisa criar artifícios de ídolos, né? E tanto é que depois, quando ele dá a instrução de construir um altar, esse altar, quando Deus fala, pega uma pedra bruta e não talhe ela, né? Vocês lembram desse texto aqui? Por quê? Para que não possa criar, porque vai que pega alguém que talha alguma coisa e cria um símbolo bonito, depois isso mais adiante tem. Então, assim, você está vendo como o povo o tempo inteiro é um povo que corre o risco de construir ídolos, e Deus quer simplicidade. Tanto é que quando Deus fala para construir o altar para ele, Deus é muito simples. Deus é muito simples. Nesse primeiro altar ali, Deus é muito simples. Agora, voltando lá à questão de Arão ali, só para a gente não perder aqui um pouquinho, só para não ficar aberto, eu estava... Por 3, senão a gente não sai 3. Mas eu estava lendo aqui Arão, é muito interessante que Arão, ele falou, verso 21, capítulo 32, e perguntou a Arão, quem fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão, não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. O Arão era um homem de Deus aqui, mas a pressão do povo, às vezes a pressão da liderança, às vezes a pressão da diretoria de igreja, às vezes a pressão da instituição. Às vezes é um homem de Deus que é pressionado e se sujeita. Tá bom, então vai que vocês querem, então seguem isso aí, entendeu? Então, assim, entrando já nesse terceiro mandamento aqui, né, a gente percebe assim... De que Deus... Só Êxodo aqui 20, né? Posso entrar? Pode, vamos lá. Não tomar o nome de Deus em vão. Isso. E até tomei nota aqui sobre isso aqui. Deixa eu procurar.
que esta era uma prática muito divulgada e absolutamente normal no Antigo Testamento. Qualquer um, para qualquer coisa que fazia, invocava sempre o nome de Deus, Yahvé, né? Ou de outros deuses, né? Desta maneira, o nome de Deus era usado como se fosse um feitiço para servir a qualquer interesse, para abençoar qualquer empreendimento. Não se perguntava se Deus estava de acordo. Na mente deles, Deus apenas existia para servir os seus interesses. É o que você comentou aqui. O nome de Jesus para muitos é um amuleto. Essa ideia de tomar o nome de Deus em vão, a ideia é muito não comparar ele aos outros deuses, não fazer essa comparação, né? Não fazer isso de assim, qual é o teu Deus? Esse é meu Deus. É o que o Moisés fala para Deus. Deus, nós vamos perguntar de ti, quem é o teu Deus? Qual é o teu nome? Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Né? Eles vão querer saber que Deus é esse que está querendo levar o povo para o deserto para adorá-lo, né? Quem é Deus é esse, né? Então, ele tem existe essa consciência em todos os povos. Todos os povos tinham um Deus para chamar de seu. Quando não tinha 1000 deuses para chamar de seu. E nomeavam aquele Deus. Nomeavam, né? Esse é o Deus. Eles davam o nome do Deus. E Deus não. Né? O meu nome é esse aqui, eu sou o que sou, ou serei o que serei, né? Uhum. E aí surge aquele tetagrama, né? E a pronúncia do nome eles tinham tanto esse cuidado, obedeciam tanto a esse mandamento ao ponto de não pronunciar esse nome, né? Não pronunciava esse nome a não ser no dia do Yom Kippur, né? A não ser na presença de Deus só o sumo sacerdote, né? Então, eles não chamam, se tu vai ler uma Bíblia em hebraico, tu não vai encontrar o tetagrama, tu vai encontrar o tetagrama ali, mas tu vai encontrar uma pequenininho em cima escrito Yahvé, em cima do tetagrama, que a gente tá falando que é Yahvé, mas vai escrito assim, ou Hashem, que é o nome, ou Adonai, Senhor, né? A gente não vai encontrar, quando eles estão lendo mesmo, eles leem em voz alta, eles não pronunciam. Eles pronunciam ou Adonai ou Hashem. Essa ideia não é muito por causa e até o mandamento se relaciona a isso, porque quando eles falavam do nome da divindade, o nome era algo muito importante para os povos antigos, né? O nome. Tanto que Deus muda o nome, altera nomes, né? Abraão para Abraão, e na aliança às vezes se alterava o nome. O nome significava a identidade da pessoa, era a carteira de identidade da pessoa. Quem ele era estava no nome. É a própria pessoa o nome. Então, isso não seria uma forma de dos povos antigos, de certa forma, dominarem a divindade. Por exemplo, se eu sei o nome dessa divindade, ou se eu a nomeio, eu exerço sobre ela, o caráter dela, a pessoa dela, o domínio. Aquilo que a gente estava falando antes da manipulação dos deuses, né? Então, esse mandamento, na verdade, quando Deus está trabalhando isso com eles, entraria nisso aí, ele estaria dizendo, eu não sou manipulável, eu não sou menor do que vocês, eu não posso, não manipulem, né? Não usem o meu nome para esse tipo de, como o pastor José disse, até a feitiçaria, né? Essa invocação irresponsável para poder me dominar, querer me manipular, ou como vocês fazem com os outros povos. Né? E a ideia do nome também é a ideia do relacionamento, que é o contrário, né? Quando Cristo se revela, ou quando revela o Pai aos discípulos, ou Deus aos discípulos, ele fala nessa questão de relacionamento, né? Ele dá essa ideia de relacionamento, né? Eu conheço o nome da pessoa, eu vou me relacionar com ela, né? Eu tenho esse processo de reconciliação. Então, é uma proteção quanto também até a questão de índole, né? A ideia da idolatria, de tornar aquilo vão, né? É mais um Deus, é mais um Deus. Deus não é mais um Deus. Ele é o único Deus. Então, a gente tem que criar essa consciência, né? E não é um Deus, como tu falou, não é um Deus manipulável. Eu não faço do jeito... Eu não faço ele fazer do meu jeito, né? Ele faz do jeito dele. Ele é o soberano. É ele que manda. Ele é o Senhor. Né? Então, é mais ou menos essa ideia também. Tá vendo como o primeiro e o segundo mandamento tem a ver com questões exteriores. Mas nesse terceiro mandamento, ele é interior. Ele é interno, porque o não pronunciar o nome de Deus em vão parte do entendimento claro do primeiro e do segundo mandamento, que se desdobra de maneira prática, exige uma mudança interna. E é interessante como Jesus, ele menciona, escrito por Mateus, Evangelho de Jesus adverte os fariseus, Mateus 23:16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isto é nada, mas se alguém jurar pelo
ouro do santuário fica obrigado pelo que jurou. E em Mateus 26, 74, Pedro nega a Cristo fazendo um juramento, inclusive, indigno. Inclusive, a questão da leviandade de Herodes custou a cabeça de João Batista. Ou seja, houve um juramento ali. Você está vendo como o você jurar é uma mudança interna? O juramento era feito no nome, usando o nome da divindade. Da divindade. Era uma invocação do nome da divindade para garantir alguma coisa. Até hoje é cultural, né? Eu juro por Deus. Fica a nossa expressão. Eu juro por Deus. Como é que a gente ora? Em nome de Jesus. Né? Ele tornou o nome conhecido. O nome carrega uma autoridade, né? É quando você diz eu juro por Deus, essa é exatamente uma invocação. Eu estou colocando Deus como meu fiador de alguma coisa que eu estou falando, que eu estou fazendo. Aliás, isso nos remete para já uma aplicação, algumas aplicações práticas para a nossa época desse mandamento. Né? O que seria esse mandamento, então? Se assim eles era entendido por eles, né? Como que isso na nossa vida hoje pode ser entendido, né? Como que isso pode ser... Vocês já falaram alguma coisa disso aí, mas antes da gente prosseguir para o quarto, vamos tentar pensar como que nós podemos desobedecer esse mandamento, essa instrução de espiritualidade hoje. Nós já falamos isso aqui, né? Alguma coisa nós já falamos, mas o que mais a gente poderia pensar aí nessa leviandade para com o nome do Senhor? Porque às vezes esse mandamento ele é visto de uma forma muito superficial. Pelo fato de não entendermos dentro do contexto dele, como a gente acabou de expor aqui, ele fica muito superficial, né? Não pode falar... Ai, meu Deus. Ai, tomei o nome de Deus em vão. Então as pessoas acabam achando, não pode falar a palavra Deus, a palavra Jesus. Então, como que... Quem criou essa... E, na verdade, passou essa cultura para nós foi o próprio judeus. Os judeus criaram essa histeria, né? Não pode falar o nome de Deus para nada. Nada. Ele não fala para nada. Ele não fala a palavra Deus para nada. Até o próprio Mateus teve o cuidado de, quando escreveu o Evangelho de Mateus, ele não usou a expressão reino de Deus, ele expressou reino dos céus. Reino dos céus. Para não usar o nome de Deus, né? E cuidado, porque eles têm essa histeria, né? Então a gente passou para nós na culto, a gente pensa que é a mesma coisa, né? Não posso falar Deus, tomei o nome de Deus em vão. Não é isso, na verdade. Mas eu carrego o nome de Deus. As pessoas me conhecem como uma pessoa de Deus, muitas vezes, né? Eu tenho a minha espiritualidade e a minha religiosidade conhecida pelas pessoas com quem eu convivo. E aí, quando eu menosprezo essa característica, essa espiritualidade, essa religiosidade que eu tenho, fazendo um mau testemunho daquilo, é como se eu tivesse dizendo... É mais ou menos assim, o nome de Jesus, por exemplo, vamos dar um exemplo. Para mim, o nome de Jesus, uma das características do nome de Jesus, passado à igreja como uma autoridade dada à igreja, para usar o nome de Jesus, né? Tudo que vocês pedirem em meu nome, né? Dentro do cumprimento da missão, vocês tiverem algum problema, vocês podem usar o meu nome, e o meu nome tem autoridade sobre o espiritual, assim, né? Sobre o mundo espiritual. Então, é como se fosse uma procuração. Quando a gente faz uma procuração hoje, por exemplo, eu posso... Tu passa uma procuração para mim e eu posso, por exemplo, vender o teu carro. Agora o Rodrigo tem autoridade para vender meu carro, para receber o dinheiro e tal. Porque eu dei uma procuração para ele. Vamos dar um exemplo assim, né? Existe uma procuração, existe essa ideia de eu exercer algo em teu nome. Existe isso. E nós hoje recebemos o nome de Jesus e é a nossa autoridade e é como se fosse uma procuração. Foi otorgada a nós. Agora, em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, prega o evangelho a toda criatura, mandou fazer... Toda a autoridade me foi dada, vão e façam discípulos. Em meu nome. Toda vez que a gente descumpre, que a gente, ao fazer isso, dá um mau testemunho, usa mal essa autoridade do nome de Jesus. Nós estamos profanando, nós estamos quebrando esse mandamento. É honrar a Deus com as atitudes. Então, o nome de Deus em vão, ele se manifesta através das nossas atitudes. É isso que nós estamos falando aqui. E eu encerro aqui a minha parte citando o Coelho, que não é ele, é um autor aqui, que não é o pastor Rodrigo. Ele fala assim, há pessoas que lidam com o sagrado e com as coisas sagradas com muita frequência. Permitem que a familiaridade apague o respeito e a seriedade que devem ter com o divino. Respeitemos o nome. Então, a familiaridade pode gerar...
Então, eu tô... Esse cuidado a gente precisa ter. Familiaridade seria uma vulgarização. A gente falar, a gente trabalhar até no ministério, na pregação, na música, na liturgia, no bate-papo, a gente vulgariza o evangelho, o nome do Senhor, por uma falsa intimidade, né? Eu percebo isso aí, por exemplo, a familiaridade com Deus, ela deve gerar honra, não desrespeito. E a gente percebe isso de maneira bem prática, sabe como? Como, por exemplo, às vezes, eu te falo porque eu tomava muito esse cuidado quando eu era seminarista e não era pastor ainda. Eu tinha um pastor que ele não me tratava como seminarista, mas já como um pastor. Mas eu respeitava ele como pastor. Eu sempre respeitei e respeito ele, que é o pastor Adonias, que vocês conhecem. Mas ele sempre me tratava de igualdade aqui, mas eu precisava saber qual é a posição dele. Ele é meu pastor, eu preciso honrar a vida dele. Respeito a uma autoridade. Respeito. E hoje a gente percebe isso aí. Se a gente não tem respeito, às vezes, com uma autoridade, a gente não respeita Deus. É em maneira prática isso aí. A familiaridade pode gerar, não estou falando que vai gerar, mas a familiaridade pode gerar o desrespeito. Não significa que eu frequento a sua casa, eu sou seu amigo, que eu não preciso te honrar como meu pastor. Eu preciso te honrar como meu pastor. E essa familiaridade com Deus gera o desrespeito. O David Matz, desculpa. Não, é isso aí mesmo. É que eu só ia citar o David Matz, no livro Hábitos Espirituais. Ele diz que intimismo não é a mesma coisa que intimidade. Ele faz essa diferença. Isso aí. Uma coisa é você ter intimidade com Deus. A oração, o desabafo, né? A proximidade divina, a liberdade de se relacionar com Deus. Outra coisa é você transformar essa intimidade em um intimismo que profana, que é vulgar, né? Que brinca com o nome de Deus, que brinca com o evangelho, que brinca com tudo, né? Tudo se transforma em uma piada, porque a ideia, isso acaba indo para a nossa vida comportamental mesmo. A gente se torna um piadista com o evangelho, no comportamento que eu estou dizendo, né? A gente se torna alguém que... isso é tão banal, tá tanto no meu evangeliguês, a gente brinca tanto com isso aí, que aquilo perde essa essência o que você falou, dessa reverência que os judeus têm pelo nome ali, né? De nem escrever, às vezes, por um temor, por uma reverência, porque o nome representa a pessoa. E a gente perdeu muito essa autoridade. A gente representa o nome de Deus hoje. O nome de Jesus a gente representa. Quer ver uma coisa? Na prática, o Jornal do Dia vai dizer daqui a pouco, o jornal, quando a gente lê, vai escrever assim, quando acontece uma polêmica dentro da igreja. Pastor tal fez isso. Está na capa do jornal, pastor tal. Cristão evangélico fez isso. Por que não usa para as outras religiões, só usa para nós? Porque nós carregamos um nome e não tem respeito nenhum. A nossa prática de vida tem que ter respeito por esse nome. E nós não temos respeito por esse nome. Nós somos chamados de cristãos, mas nós não temos respeito a Cristo. Muitas vezes. Nossa prática não é cristã, na verdade. Isso muda se a gente entende o nome que ele carrega e a gente olha para o Êxodo aqui. O povo deveria entender que quando eles invocarem o nome de Deus, porque é esse o entendimento que Moisés está escrevendo, vocês estão diante do Senhor. Vocês estão diante de um rei. Isso. Vocês estão diante de um Deus e isso muda, as nossas orações deveriam mudar. E eu estou tendo um cuidado, inclusive, de orar. Por exemplo, às vezes a gente ora na cama, deitado, e não tem problema quanto a isso. Mas assim, eu com o Vitor, às vezes quando eu oro, Senhor, a gente perde aquele senso, Senhor, eu estou diante do Senhor, um Deus todo-poderoso. Do temor. O Senhor que domina e governa, dando exaltação a Ele, entendendo que você diante está de uma majestade, diante de um rei. E aí, o nome de Deus está tão que a nossa oração é protocolar, a gente não consegue trazer a imaginação, entendeu? O imaginário diante de quem que a gente está. O nome de Deus em vão, ele já está tão em vão no nosso que a gente perde o senso de quando a gente ora. Tá vendo como isso impacta? E eu estou tomando cuidado de orar diante de Deus. Senhor, eu estou diante de um rei. Eu estou diante de um Deus todo-poderoso aqui que está me vendo. Isso. Muda tudo. Agora, se a gente ora de qualquer maneira, o nome de Deus está sendo em vão. Então, o povo que Deus vem trazendo aqui através de Moisés, quando vocês me invocarem,
o meu nome é diferente. Vocês não vão invocar de qualquer maneira. Então, assim, isso deve trazer... trazer significado diferente, né, para nós hoje. O nome de Deus era invocado apenas no dia do perdão dos pecados. Olha a força que o nome A pronúncia, né? O nome... A reverência. A reverência. Isso tem a ver com a santidade, né? Quando Deus diz assim, ele vai na sequência da lei, da dádiva, você chega em Levítico, por exemplo, no meio dos animais puros e impuros, ele se revela ali dizendo, eu sou santo. É ali que ele vai dizer, sejam santos como eu sou santo. Essa ideia é uma ideia muito ligada a eles entenderem, nós entendemos o que é Deus ser santo, que significa separado, né? Eu não sou igual... Você não vai me tratar e se relacionar comigo de qualquer forma como era com os outros. Eu sou santo, eu sou diferente de tudo que vocês já pensaram e já se deram, né? Eu sou Deus santo e separado. Muito bem, vamos passar para o quarto mandamento, a quarta palavra. Essa também dá muito pano para manga. Vamos tentar aqui resumir os pontos principais e, pelo menos, contextualizar as pessoas para que possam ter uma ideia desse lembra-te do dia de sábado para santificá-lo de uma forma mais clara. Quando a gente fala disso, a gente pensa imediatamente de pessoas que guardam literalmente o 7º dia da semana, né? Alguns preferem guardar o 7º dia da semana, e o texto do Novo Testamento vai dizer que essas guardas de dias, né? Paulo vai dizer que isso aí, uns guardam para o Senhor, outros não guardam para o Senhor, mas não é nem tanto a gente discutir agora sobre a guarda literal do 7º dia, mas é a gente pensar, mais uma vez, o que isso era para eles, né? Por que Deus disse isso para eles? O que isso significou para eles? E como que o Novo Testamento, Jesus e o Novo Testamento isso aplica a nós hoje? Porque é uma coisa que a gente ouve muito dizer das pessoas que às vezes guardam e defendem que tem que ser guardado literalmente o 7º dia da semana, não fazer nada, não estudar, não trabalhar, como era literalmente o mandamento no Primeiro Testamento, é que todos os mandamentos a gente vive e esse a gente não vive. A gente diz que todos estão no Novo Testamento, mas esse não está. Será que realmente ele não está no Novo Testamento? Será que realmente Jesus não falou, não cumpriu esse mandamento? Será que a gente não cumpre esse mandamento ou não tem que cumprir esse mandamento hoje? Como é que a gente lida com ele, Pastor José, Pastor Rodrigo? O sábado, né? O Shabat, antes de mais nada, antes de ser um dia da semana, também palavra descanso, né? Sábado, Shabat, significa descanso. Palavra descanso, né? Ou refúgio, ou descansar, né? Ou folga, ou férias. Eles usam essa palavra para feriado, por exemplo, né? Essa palavra é usada para feriado, né? Refúgio, eu lembrei das cidades refúgio na Bíblia. Falou refúgio, lembrei das cidades refúgio. E essa palavra é usada para isso, na verdade, é para dar essa ideia. Então, o que é o contexto da época, né? Eles eram escravos no Egito. Eles não tinham dia para parar. Todos os dias eles trabalhavam. Todos os dias eles davam sua vida porque eles eram escravos no Egito. Então Deus prioriza, por questão de saúde também deles, por questão de cuidado com eles, a ideia de santificar um dia para eles descansarem, para eles não fazerem nenhuma obra servil nesse dia. Para diferenciar também daquilo que eles viviam como cultura no sábado. Porque senão, vamos dizer assim, eles vão fazer isso uns com os outros. Eles iriam fazer isso também uns com os outros. Uhum. Eles iriam fazer os seus servos trabalharem todos os dias. Eles iam oprimir as outras pessoas como eles eram oprimidos, eles iam oprimir. E os mandamentos de Deus, as palavras de Deus, se a gente botar todas as outras palavras, fala até deles não fazerem isso com órfãos, não fazerem isso com viúvas, não fazerem isso com os estrangeiros, não fazerem isso com ninguém. Uhum. Né? Então, o descanso era para todos, inclusive se eles tivessem escravos, né? Porque era uma cultura também tinham, os escravos tinham que folgar no sábado, nem eles tinham que trabalhar. Né? Porque aquele dia era separado para o descanso. E um dia separado também para o culto deles. Um dia separado para eles terem esse culto, né? E estarem ali na presença de Deus. Então, o sábado era para ser guardado dessa forma. Não apenas como um dia, como dizem alguns que guardam o sábado. Não, se eu não guardar esse mandamento, eu não vou ser salvo. Já ouvi essa frase várias vezes. Existe esse pensamento. Esse pensamento, né? E aí não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem.
E aí para de ser por graça e passa a ser por mérito, né? Então, aí tem que cumprir todos os outros mandamentos. E aí Paulo vai dizer assim, se você descumprir um, você descumpre tudo. Então ninguém vai ser salvo de novo, né? Então Cristo acaba perdendo toda a utilidade, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Então, o sábado, muito mais do que isso, é um descanso. E eu, no Novo Testamento, vejo que o sábado é uma pessoa, não é um dia. E é Jesus. Hebreus diz isso, né? Hebreus capítulo 4 diz que ele é o nosso sábado, né? Ele é o nosso descanso. Paulo diz em Colossenses 2,16, portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Esse texto que você citou aí. Pastor José? O que significava isso para o povo? Vamos olhar o Gênesis. O 2, no sétimo dia, Gênesis 2:2, no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. O entendimento de descanso já havia. Foi criado lá no Gênesis. E a gente olha para a vida de Jesus e a gente vê que Jesus, no sábado ele curou. Isso. No sábado Jesus trabalhou. No sábado, Jesus permitiu que os discípulos colhessem espigas para comer. Isso. Então, assim, o sábado, eu acho que, biblicamente, é um tempo de descanso, como o Rodrigo bem definiu aqui, a questão do dia, do descanso, que nós não vamos entrar na questão do dia, qual é o dia da semana, como você falou, mas de maneira prática a gente já começa do Gênesis, onde Deus descansa e santificou isso, um dia de descanso. E hoje, de maneira bem prática, a gente olha para nós hoje. Eu vejo constantemente pessoas orgulhosas. Não, eu trabalho de segunda a segunda. E a pessoa tem orgulho. Não, eu não paro, graças a Deus. Eu tenho trabalho todos os dias. Você está vendo como a gente vive uma sociedade hoje onde a gente não tem um tempo de descanso? Qual é o dia da tua família? Qual é o dia de tu ter contato e relacionamento com Deus? É isso? É isso que o sábado significa. Então, o sábado não é tanto... da cultura do mandamento em si, né? Porque ele tem um significado mais escatológico também, né? Então, a ideia do sábado, a partir da criação, e quando Deus reitera aquilo ali, reafirma aquilo para eles ali, necessidade desse tempo, não é só uma ideia superficial de eu parar de trabalhar para ficar à toa. A ideia parece ser... É um tempo de dependência de mim, é um tempo de estar comigo, é um tempo de se relacionar comigo, é um tempo de vocês cuidarem, sim, da saúde, né, do corpo, do descanso físico, do emocional, do psíquico, para que poderem viver, estar com a família. Inclusive, no mandamento, é interessante que ao citar o mandamento, ele cita, você falou isso, os seus filhos, seus servos, sua família. Então, há uma ideia de que aquilo também implicava em toda uma saúde social, né? De relação familiar. Que isso não tinha lá no Êxodo. Não tinha. Lá a gente não tinha isso aí. Não tinha no Egito, né? E o que você está dizendo é que nós corremos risco hoje de, sem perceber, no nosso ativismo, entrar num sistema que até idolatria, vai cair de novo na idolatria, de tanto frenesi, vou para cá, corro para cá, trabalho, estudo, na minha vida, que eu perco essa ideia da relação com Deus, da relação familiar, do descanso para o meu colega de trabalho, que também precisa. Se eu sou um patrão, preciso dar um descanso para o meu... Vamos voltar para o Levítico 18:5 que eu falei. Cumpra esses mandamentos para você viver. E quando você é uma pessoa que não descansa, você vai morrer mais rápido. Não é saudável isso para você. É um cuidado de Deus também para você. E tem um outro problema que a gente tem que trazer para nossa religiosidade, para nossa ideia, que também isso não significa que Deus mudou para o domingo. Não, agora é o domingo. Você não tem que guardar o domingo. Não! Isso também não tem nada a ver. Não importa, você tem que ter um dia de separar, um dia de descanso. Eu já vi irmãos complexos comigo, já vieram perguntar para mim: pastor, eu não posso vir no culto, eu trabalho domingo. E eu sinto que eu estou mal com Deus, eu estou pecando. Me ensinaram dessa forma, eu estou pecando. Eu vou perder a minha salvação por causa disso. Eu tenho que largar meu trabalho, eu tenho que deixar o meu trabalho, abandonar meu trabalho para poder ter certinho, assim. Que eu perguntei para ele: qual é o teu trabalho? Eu sou enfermeiro, eu trabalho no público. Assim, tu tá fazendo o quê nesse dia? Tá cuidando de pessoas.
Tem dia de descanso, não tem? Tem dia de descanso. Jesus curou no sábado, né? Não faz sentido nenhum, entendeu? Isso não faz sentido nenhum. Um médico deixa de trabalhar no sábado? Quando eu falei que ia falar que só tem 2 mandamentos que tem que ser desobedecidos, eu falei até vai gerar de curiosidade, não sei se eu falo agora ou faço no próximo vídeo. Né? Um deles é o sábado. Existe, intérpretes judeus, rabinos judeus interpretaram isso. Você pode descumprir o mandamento do sábado se você precisar salvar uma vida. A vida tem que ser preservada. A dádiva de Deus é a vida. Então você pode descumprir esse mandamento para salvar uma vida. O médico, se tiver que salvar uma vida no sábado, ele vai salvar a vida no sábado. Ele vai salvar a vida no domingo. O enfermeiro vai salvar a vida no domingo. O socorrista vai salvar a vida no domingo. Um policial que tem que trabalhar no domingo para poder salvar, preservar a vida de alguém, resgatar alguém, ele vai fazer isso no sábado. Isso para eles é natural, isso para eles não é problema nenhum. Mas isso para muitos cristãos ainda é problema, infelizmente. Você cairia no fato do legalismo de novo. Isso. Onde quando a lei, o mandamento, ele se torna um fim em si mesmo. E maior do que a vida de uma pessoa. Se eu obedecer essa literalidade aqui, Deus me aceitará e eu vou ter bênção. Se eu não obedecer... E, na verdade, é uma ideia de que Deus propôs isso para mim. Sim, tem consequências, mas Deus está propondo isso para mim como uma ideia de aliança ainda. É o mesmo contexto, de relacionamento, de aliança, de uma espiritualidade nova, né? Que não é a espiritualidade egípcia. A gente vive uma espiritualidade egípcia ainda no nosso mundo, né? Da escravidão, da semi-escravidão, da exploração. É que, às vezes, a gente toca nesses pontos e as pessoas estão nos ouvindo e falam assim, tá, mas vocês estão falando de... Vocês estão socializando muito esse sábado, ele está muito... Mas é a ideia da espiritualidade integral que às vezes a gente não tem. A espiritualidade que atinge a família, o trabalhador, o meu tempo, a minha relação com Deus, o meu culto de domingo, o pessoal. Então, o sábado ele vem trazendo essa ideia, né, de que o meu tempo é do Senhor. Ele é o Senhor do meu tempo. Ele é o Senhor do meu trabalho, Ele é o Senhor da minha saúde, Ele é o Senhor de tudo e eu preciso reconhecer isso e depender dEle. Quando eu paro, quando eu dou o tempo para o Senhor, eu estou reconhecendo. Deus é o Senhor do meu tempo, né? Deus é o Senhor do meu trabalho, da minha saúde. Vocês querem falar para a gente, antes de encerrar, desse aspecto escatológico do sábado? Porque tem isso... o Hebreus fala muito isso, né? Hebreus capítulo 4. É o dia do descanso, né? É o descanso do Senhor, é o descanso eterno, né? Escatológico, nós estamos dizendo para a volta de Jesus, o momento da finalização da história. O sábado aponta para isso, né? Não entrareis no meu descanso, Hebreus falam, né? Ele fala isso, né? Porque o sábado representa isso também. Representa não somente o descanso do Senhor, mas o descanso do povo de Deus. Quando Deus... Jesus fala, né, que o meu pai tem trabalhado até hoje, né? Ou seja, meu pai, a ideia do descanso, meu pai tem trabalhado até hoje. Quando Deus cria todas as coisas, aí o pastor José leu ali em Gênesis, e o 7º dia descansa, ele está entrando no paraíso junto com a humanidade. No jardim junto com a humanidade. O descanso do Senhor é o relacionamento, a reconciliação, estar junto com a sua criação no jardim. E é a ideia escatológica do final. Nos novos céus e na nova terra, onde Deus estará conosco no descanso. Nós estaremos com Deus no descanso. É exatamente isso que Hebreus 4 fala, né? É isso. Ele coloca Jesus como sendo esse descanso, porque é Ele, por meio dele, que me reconcilio com Deus e que encontro... Jesus disse isso, né? Venham após mim e vocês vão encontrar descanso. Né? Você tá vendo como a gente já tem os sinais escatológicos quando a gente descansa? A gente tem um dia, ou mais de um dia, a gente tem um dia de descanso para estar com a família. É um dia onde eu posso ter um tempo para ler as escrituras mais intenso, para meditar, porque também a gente não pode correr o risco de falar todo dia é dia do Senhor, amém? Só que aí nenhum dia vira dia do Senhor porque eu não tiro um tempo. Você está vendo o risco que a gente corre? Mas quando a gente tem um tempo igual hoje eu vou ficar com o Vitor. A gente vai almoçar, vou ficar tarde com ele. Ali é um sinal daquilo que um dia vai ser contínuo. Um tempo de descanso, de estar em família, regozijando, entendeu? Aquilo ali que a gente vive com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa, um tempo de descanso, de estar ali... a gente vai viver isso eternamente nele. Isso é sábado.
Isso é um tempo de você ter sinais de eternidade. São sinais de pequenas gotas, puxa, aquele prazer, aquele contentamento de estar com a minha família, que aqui é temporário, mas um dia vai ser para sempre. É isso aí. É para isso que o sábado aponta, né? E quando eu vejo isso, quando eu penso nisso, eu fico imaginando como é limitada a ideia, a briga, às vezes, que a gente fica, a discussão de guarda ou não guarda o sábado, guarda nessa ideia literal do dia da semana. Como isso é tão limitado diante da mensagem tão grande que é o significado do sábado na Bíblia, né? Nós acabamos de falar, Cristo é o meu descanso. E ele aponta, o escritor de Hebreus vai dizer, resta um descanso ainda, que é o que você falou. Então, é essa ideia de que cada vez que eu estou com Cristo, cada vez que a gente está junto celebrando Cristo, nós estamos descansando no Senhor, nós estamos colocando a nossa fé nele, a nossa esperança nele. E por mais que isso possa parecer, não, vocês estão dissolvendo o sábado. Não, nós estamos dizendo que o sábado é muito maior do que simplesmente você pensar, não, eu tenho que guardar aquele dia sétimo dia, porque aí Deus vai me aceitar. É uma ressignificação que Jesus fez, nós não estamos fazendo a mesma coisa. Jesus é que fez. Ele fez isso, não estamos fazendo nada diferente do que ele falou. Jesus foi na sinagoga no sábado. Jesus frequentava a sinagoga. Mas a sinagoga era o dia normal, né? Porque o sábado eles vão, né? Sim. Mas assim, Jesus, ele fazia isso normalmente. Mas ele ia de cidade em cidade. Mas ele ia de cidade em cidade. Só que Jesus, assim, ele curava no sábado, Jesus libertava no sábado. Jesus também cultuava no sábado. Mas o sábado era mais um dia comum para ele. Porque ele é o descanso. Quando eu cheguei a essa conclusão, né? Já pensei, né? Já recebi, já foi construído em mim, tentaram construir em mim essa ideia de trocar o sábado pelo domingo. Então, o domingo virou meu sábado. E eu já não posso fazer nada hoje. Não. Eu caí, já entrei nessa loucura. Já entrei muitas vezes. E aí, quando eu entendi, conheci, fui buscar, eu entendi o que significava, lendo o que Jesus falava e entendendo também os originais, o que significa a palavra sábado, eu comecei a treinar a minha mente. Eu dizia assim, quando eu estava muito cansado, eu ia para casa assim, eu vou pro meu sábado. Durante a semana? Durante a semana. Eu vou pro meu sábado. Vou pra minha casa, vou descansar. É isso aí. Quando eu ia pro culto, eu vou pro meu sábado. Eu vou pro meu sábado. Eu comecei a trocar a palavra, porque a palavra descanso... Tu vai perguntar para um hebreu, para um judeu, como ele fala descanso, ele vai dizer Shabat. O domingo pode se tornar um sábado, não porque ele foi institucionalmente estabelecido como um novo sábado, mas ele era um dia de culto, um dia de celebração dos primeiros cristãos, e é o nosso. E ele se torna um sábado porque nós estamos separando aquele tempo para cultuarmos e celebrarmos juntos. Ele se torna um sábado prático, né? Sim. Na sua aplicação, e não porque ele é o dia que a gente tem que... Sim, é isso. Amém. É isso? Se deixar, a gente vai ficar falando aqui até 2h30, né? Bom, eu espero que... Nós não terminamos aqui, né? Tem mais um episódio. A gente achou que ia terminar tudo nesse episódio, mas esse episódio ficou um pouco maior. E a gente ainda tem um episódio para falar dos 6... Será que vai ficar 3 horas? Porque esse com 4 ficou 1 hora, né? Mas nós vamos tentar resumir as 6 palavras restantes no novo episódio, prosseguindo nesse mesmo pensamento. Eu encerro aqui propondo para você, da mesma forma que propus no encerramento do episódio anterior, que você pare um pouco, pense, ore. Como que eu entendia esses 4 mandamentos antes? Como que eu estou entendendo agora? Como que isso afetou a minha forma de entendê-los e agora praticá-los? Como isso pode melhorar, aperfeiçoar ou às vezes até corrigir, mudar em alguns pontos até radicalmente a forma como você, como nós lidamos com o sábado, lidamos com a adoração, com imagens e com tomar o nome do nosso Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que isso seja um novo significado para a espiritualidade cristã na nossa caminhada juntos como igreja. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.